Olá, estudante do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e irei moderar a aula do professor Mauro Farias, tá? Então, vamos para a aula de hoje. O título da aula é Sim, Não e Por quê. A apresentação da aula, tema da aula, textualização de textos argumentativos e apreciativos. Objetivo da aula, identificar e reconhecer tipos de informações e ou conhecimentos utilizados como argumentos no artigo de opinião. Então, muito bem, professor Mauro, tudo bem? Tudo bem, professora Silene. Olá, alunos, professores, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nossa aula hoje é uma sequência, dessa sequência de atividades que a gente tem no caderno Aprender Sempre. Hoje é a terceira aula, dessa nova sequência, e a gente está falando sobre a questão de criar repertórios, construir argumentos, nos textos argumentativos. Essa aula tem um conteúdo específico que eu vou colocar na tela para vocês agora. Olha só, na tela, por gentileza, a mobilização das informações como forma de sustentar um ponto de vista e os tipos de argumentos. Está no caderno Aprender Sempre, referente à aula 2, sequência de atividades 2, volume 2, 2021. Para os alunos que ainda não têm o caderno, pode acessar pela IFAP, procurar no material de apoio, caderno Aprender Sempre, e acompanhar a aula com a gente. E os professores aí vão auxiliando os alunos na medida do possível. Muito bem, vamos lá então. Com esse conteúdo de hoje, a gente tem uma pergunta para começar, Então, olha só, é muito comum quando os alunos estão fazendo essas atividades argumentativas se esquivarem de respostas mais longas, Eles falam, eu não gosto de responder essas respostas muito compridas, professor? Então, você falou que é uma pergunta que era de sim ou não, eu coloquei sim ou não, Não quero dizer por quê. Você não pediu para justificar e tal, tem sempre essas coisas que vão fazendo os alunos se esquivarem. Muito bem, a aula de hoje é para mostrar para eles, para todos os alunos que estão nos assistindo, que é importante criar esse hábito de argumentar. Então, se você tem uma resposta sim, ou se tem uma resposta não, você precisa saber o porquê, daquilo. Então, você fala sobre aquilo que você conhece ou aquilo que você está aprendendo. Então, é importante argumentar. A pergunta que está na tela é bem simples, mas vai incentivar vocês a trabalharem isso. Ó. Faz mal beber água durante a refeição? Aí é sim ou não. Por quê? Um minutinho, a gente já volta. Muito bem, de volta, antes da professora Silene começar a mostrar a participação dos alunos e professores, lembrar o seguinte, que tem professor já falando, a aula está invertida, não sei qual o motivo, mas a aula realmente está fora do horário habitual, Então vocês estavam acostumados às 15 e hoje começou às 14h30. E aí eu preciso só verificar se isso vai continuar assim, mas aí a programação está no CMSP. É só verificar lá se as aulas vão voltar a ser às 15 ou se vai continuar às 14h30. Mas é só isso, tá? Vamos ver a participação dos alunos e professores, por Vamos gentileza? lá. Então, o aluno Daniel, da professora Lília, coloca o seguinte, porque ajuda a descer a comida benéfica. Não deu para entender aqui o contexto, mas eu vou tentar entender, depois eu retomo, tá, Daniel? A professora Marildo, o aluno dela, coloca, comentando sobre a questão das aulas ainda. Aqui, encontrei uma resposta. O aluno da professora Roberta, sim, porque atrapalha na digestão dos alimentos. Trabalha na digestão dos alimentos. A digestão. E outro colocou assim, vamos lá. O Gustavo, da professora Bruna. Sim, pode favorecer a ganhar
peso. Boa resposta. O aluno Daniel, que você estava se referindo, da Proliliana, né, diz o Vamos, seguinte: não, porque ajuda a descer, na verdade, beneficia. Então ele quer dizer que não faz mal, né, beber, na verdade beneficia, porque ajuda a descer, é uma resposta. Faz sentido o que ele está falando. Não sei se está certo. Tem mais aqui, ó. Você pode procurar mais. Vamos aí, lá, viu, Silene? Aí eles colocam assim, os alimentos não fazem digestão, atrapalha a digestão. Aí a aluna Milene, da professora Jaqueline, coloca assim: acontece como se a água enganasse o estômago. Olha só. Interessante, Muito colocou bom. até entre aspas aqui, enganasse o termo. Mesmo. Legal. Jonatas também, da escola Hermelino Matarazzo, da professora Tânia, coloca: faz mal por conta atrapalha a digestão. Muito bom. Olha aqui uma coisa que eu estava pensando aqui quando ela estava respondendo ainda, mandando a resposta dos alunos, é que é uma fake, né, uma frase fake, né, uma atribuição a um ditado antigo que a gente acabou se acostumando, né, não era um ditado, era um saber, né, que a gente acabou se acostumando e que se a gente tivesse apercebido aí de que precisava haver um porquê, a gente não teria acreditado, talvez tivesse desconstruído há muito tempo, é o caso da manga com leite, né? O pessoal fala, manga com leite faz mal, manga com leite faz não sei o quê, mas ninguém nunca perguntou por quê, né? E se perguntasse esse porquê, talvez as pessoas não conseguissem responder. Por que que a manga faz mal, a manga com leite? Quer dizer, alguém ia ter que ter uma resposta na área química, né? Para dizer que esses dois alimentos aí, se juntos, iam trazer algum tipo de problema, um tipo de reação, tal. Então, nunca foi, talvez foi perguntado, tal, mas não teve essa resposta desse porquê aí para dizer. Então, olha só como é importante a gente ter sempre, procurar o argumento. Então, não basta a pessoa dizer alguma coisa, não basta você acreditar em algo ou ouvir algo. Você precisa entender por que aquilo acontece, por que aquilo é assim. E isso é legal porque vai criando na gente um aspecto de criticidade, né? O aluno vai aprendendo a que quando ele ouve, quando ele lê, ele precisa descobrir o fundamento daquilo, tá? Então, a manga com leite, a refeição, o beber durante a refeição. Eu fiz uma pesquisa rápida, tá? Eu não sou professor de ciências, então não tenho esse aprofundamento, mas fiz uma pesquisa rápida sobre beber água durante a refeição e faz mal. E os alunos aí acertaram, né? Um deles falou que é a questão da saciedade, né? A água, ela acaba dilatando, né, o estômago, e aí dá a impressão de que você tem mais espaço e você tem mais fome, e aí você acaba comendo mais. Isso é um problema. E o outro é a questão de absorver os nutrientes, é o caso da digestão que eles falam. Então, o estômago acaba não absorvendo os nutrientes de forma correta. Então, você pode ter problemas aí de ingerir os alimentos corretos e os nutrientes não serem absorvidos, e você ter problemas aí de saúde, né, etc. Então, olha só, pode causar problema de peso e um monte de coisa. Então, a água durante a refeição não é aconselhável, né? E existe aí métodos dizendo que tomar 30 minutos antes, 1 hora depois, tal. Essa coisa toda que vocês podem pesquisar. Mas veja como é importante saber o porquê das coisas, não simplesmente acreditar ou não em algo. Vamos continuando, então. Construindo repertório. Está na tela para vocês, olha só. Quando a gente fala de repertório, pode voltar em mim agora, que eu só quero explicar essa palavrinha para eles. Quando a gente fala de repertório, a gente está falando daquele saber que você precisa ter, né? Então, só para vocês saberem que quando a gente vai tratar de texto argumentativo, a gente precisa ter alguns fundamentos, a gente precisa ter conhecimento de algumas coisas, né? A gente precisa, então, por isso que a gente estuda, por isso que a gente lê, por isso que a gente assiste alguma coisa. Então, o criar o repertório está ligado a isso. Volta na tela, então, porque eu vou ler para eles agora o conceito. Olha só, repertório se refere ao nível de conhecimento do receptor, o seu nível cultural, a sua instrução. É todo o conhecimento armazenado que modifica e confirma os ideais do ser. A construção do repertório se dá pelo envolvimento que temos com as informações a que somos expostos diariamente e o quanto absorvemos delas para posteriormente utilizarmos como argumento. Esse envolvimento se dá em diversos contextos: na escola, no trabalho, em casa, na apreciação das artes, na leitura de um livro, ao assistir à TV, ao acessar as redes sociais, ou seja, nas mais diversas formas de interação social. Então perceba que construir repertório, saber fazer, construir seu argumento para a redação, não é ser um aluno, sei lá, excêntrico ou aquele excepcional. Não, você constrói repertório todo dia. Você lê livros, você lê revistas, você acessa a rede social, assiste a TV,
participa de conversa com os amigos ou em outros ambientes, no trabalho, ou com a família, nos fins de semana, entendeu? Então, assim, você tem o tempo todo acesso a um monte de informações. E esse acesso que a gente tem às informações é que vai criando na gente esse que a gente chama de repertório. Então, quando se fala sobre um assunto, perceba que quando as pessoas tocam num assunto, você geralmente vem alguma coisa já na sua cabeça sobre aquilo. Talvez o que vem na sua cabeça esteja um pouco atrasado. Você está sabendo sobre um fato da semana passada e ele já se atualizou, tudo bem. Mas você sempre tem a mente já puxa alguma coisa sobre aquilo. É o seu repertório, tá? Então, criar o repertório é importante por causa disso. Vamos lá, então, continuar. Vamos ver na atividade 1 agora, o chat, como é que vocês conseguem me ajudar nisso daqui, ó. Vocês precisam argumentar sobre a seguinte afirmação retirada do texto do jornal da USP. Poluição ambiental minimiza benefícios da atividade física. Poluição ambiental minimiza benefícios da atividade física. É uma afirmação. Argumentem, dizendo se concordam, se não concordam e por que concordam ou não concordam, trazendo argumentos. Vou dar um minutinho e a gente já volta com as respostas. Ok, nós tivemos aqui a resposta dos alunos da professora Rosângela, que fala o seguinte: sim, minimiza e prejudica muito. Aí os alunos também da Pro Marilda colocam assim: sim, diminui por motivos respiratórios. Respiratórios. E a professora acho que a professora Oséias, desculpa, coloca assim: é um ganha e perder, é um ganha e perde, no caso. Mas se você não faz, só perde. Interessante isso. Interessante. Eu achei interessante mesmo, bem construído, né? Aí tá começando a subir mais. Agora chegando mais respostas. Ok, o aluno Vamos Danilo, da professora Liliana, coloca assim: sim, porque os gases podem prejudicar seu pulmão. No caso, aí a questão da poluição, entendi aqui o contexto que ele coloca muito bem. Aos alunos do 9º ano da escola da PEI, professora Lassi, eu acho que é Lassi, coloca o seguinte: sim, pois prejudica a respiração. Ai, que legal. Ok, tem mais subindo aqui. Pode mudar. As escolas de Tatuí, a escola Barão de Suruí, a professora Silvéria coloca, eles estão subindo. Agora subiu aqui, não deu para ver. Eles estão falando esse é o nome da escola. Sim, prejudica, muito, sim. Né? Alguém colocou aqui, aluno Jones, da professora Giselda, coloca assim: sim, porque causa tosse e gripe. Tosse e gripe. Interessante também. Estou gostando do 9º ano. Nossa, eles Guilherme, participam muito, né? Dizendo ar poluído atrapalha a sua saúde. Acho que ele foi já no contexto aí, então, né? eles já entenderam a ideia que foi passada ali na frase, né? Poluição ambiental minimiza benefícios da atividade física. Então, olha só, minimizar... vamos entender essa frase, né? Poluição ambiental. Então, todo mundo já trouxe aí a memória o que é a poluição ambiental, que aqui em São Paulo é muito claro isso, né? Quem está em outras cidades que tem menos poluição, talvez não tenha tanto conhecimento, mas aqui em São Paulo a poluição ambiental é no dia a dia, é em todo lugar, né? Você está em todo lugar, poluição o tempo todo. Então, poluição ambiental, a gente já mentalizou, né? Minimiza, quer dizer, vai trazer ao mínimo, né? Então, pensar ao mínimo diminui bastante. O quê? Os benefícios da atividade física. Então, aí pensa, que nem o professor falou, a atividade física contribui muito, né? Então, se a gente tem uma contribuição legal com a atividade física, ela vai ser minimizada, ou seja, ela vai ser bem pequena, porque a gente está exercitando em locais com poluição ambiental. Os motivos? Diversos. Vamos ver, eu trouxe um aqui para a gente participar com vocês, olha só. Texto base: poluição ambiental minimiza benefícios da atividade física.
A escolha do local para a prática da atividade física é muito importante. Se o local for ao ar livre e próximo de avenidas e de grande fluxo de tráfego de automóvel, a concentração de poluentes vai influenciar o rendimento e, no futuro, o praticante poderá ter problemas de saúde. O monóxido de carbono, por exemplo, é facilmente absorvido durante a respiração, tanto quanto o oxigênio. Resultado: cansaço, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e, a longo prazo, riscos de doenças respiratórias. Então, agora a gente já tem aí um texto trazendo informações técnicas, né, de quem é especialista, falando que os benefícios, na verdade, eles são muito minimizados, você vai ter muito mais prejuízos. Então, quando a gente vê, por exemplo, pessoas correndo naqueles centros, né, da avenida, né, a gente fica pensando, pô, tá fazendo atividade física, mas na verdade está se prejudicando mais, né? Infelizmente, né? Não querendo tirar o incentivo de quem faz isso, mas infelizmente, por quê? Porque está respirando ali ativamente os poluentes que saem dos automóveis, né? E isso vai trazer problemas sérios, como foi dito no texto aí, a longo prazo. Olha só como é problemático. Agora, olha que interessante, a gente trouxe um assunto que é bem comum a gente debater entre as pessoas, né? Faz parte do debate do senso comum. Mas quando a gente busca a informação sobre aquilo, a gente fica mais repertoriado. Então, agora, quando eu for falar com alguém, quando algum aluno for falar com alguém, ele tem um pouco mais de repertório. Traz problemas para as doenças respiratórias, né? Traz doenças respiratórias, digo. Ou seja, traz problemas a longo prazo para quem acha que está fazendo bem à saúde ao se exercitar. Olha só que interessante. Estão mandando alguma coisa? Ou... Sim, ó, chegou a Vamos resposta lá. aqui da aluna Isabelle, Silene. do Pro Éder Júnior, acho que é assim. Ela diz o seguinte: se tiver poluição no ambiente, o ar fica mais difícil de fazer exercício. Acho que pode causar dificuldade em respirar. E se a gente se acostumar com isso, nosso corpo, aos poucos, podem dar sinais ruins. Isso mesmo. Olha. É isso. Entendeu? Então, a ideia é, o exercício físico é benéfico, né? Mas ao fazer isso em ambientes que tem problemas de poluição, vai ser maléfico, ou seja, vai trazer mais problemas para o seu corpo do que benefícios. Aí digo, professor, então eu paro de fazer exercício físico porque é o único lugar que eu posso fazer é na avenida. Não deve parar de fazer, mas vamos procurar outro lugar. A gente tem que procurar alternativas, né? Horários. E quem mora numa cidade como São Paulo tem que saber procurar alternativas, porque a gente sabe como que é. Quem está numa cidade mais tranquila, aí sabe que tem esses locais muito mais acessíveis, né? Então procura locais que sejam mais acessíveis, que tenham condições do ar mais ajustadas, né? Mais agradáveis para isso, sem a poluição, para poder trazer o benefício para a saúde. Continuando, então, agora a gente tem a atividade 2. Vamos ver aqui, ó. Mais uma afirmação. Ó. Investir na chamada mobilidade ativa, que inclui o transporte a pé e o uso de bicicletas, transformaria a nossa relação com as cidades. Concorda? Sim ou não? Argumente e responda aí por que concorda. Mais um minutinho e a gente já volta. Aí voltamos, ó, os alunos da escola Maria das Dores, a professora Maria José, coloca o seguinte: os alunos dela disseram, tenho tempo de apreciar a natureza e o ambiente ao redor, eles concordam. Aí depois tem os alunos também do professor André. Aí na sequência está chegando assim, ó, diminui menos poluição. Alguns não colocam especificamente, não argumentaram, só colocaram essa questão. O aluno Rogério, da professora Leila, coloca assim, sim, porque teriam menos poluição. Tá? Tem mais, chegando aqui, ó, a Ellen, da professora Roberta,
tem um monte de gente andando de bicicleta. Bom, isso é bom, né? Muito bom. Interessante. Muito legal. Aí alguém colocou, o aluno, a professora Rita coloca, além de investir na saúde, também alivia o ar. Vamos pensar aí como seria esse Ó, contexto. a Raquel, só para pegar aqui uma resposta que está fugindo um pouquinho dessas respostas aí que você mandou, muito boas, inclusive. A Raquel da Procíntia diz o seguinte: nós temos mais tempo para passear, talvez é isso que ela quis Nos escrever, parques, ou passar né? nos parques. Essa resposta é interessante porque eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E também poderia ser no contexto da outra, né? Você fazer atividade em momentos, né, que não tenha tanta poluição. Aí depende Sim, do contexto que ela pode pensou. ser. Então vamos Mas lá. a gente vai abordar isso daí. Vamos lá. O aluno Kaique, da professora Lívia, coloca assim: sim, porque poderíamos ver mais as paisagens e os ambientes. Muito bom, é melhor do que, quer dizer, melhor não, no mesmo nível do que a Raquel passou agora, porque era essa abordagem que eu queria que os alunos fizessem. Vou deixar você ler mais algumas, pode ler. Sim, o aluno Jones, do 9º ano, da professora Gisela, coloca assim: melhora muito a saúde e diminui a poluição. Aí colocaram também, sim, melhoraria o trânsito, o ar, entre as outras situações. Muito bem, vamos lá então, vamos ver aqui. Olha o seguinte, as respostas são maravilhosas, né? Os alunos trouxeram diversas abordagens. A maioria começou falando da poluição, porque é a coisa que mais afeta, né? Quem mora em cidade grande, por exemplo, é a questão da poluição. Então, essa é a primeira coisa que eles abordaram. Mas aí começaram a abordar outras questões que eu achei interessante. Porque olha a afirmação: investir na chamada mobilidade ativa, que inclui transporte a pé e uso de bicicletas. Então, aí você entende que mobilidade ativa está ligado a isso, a você se transportar, tá? Deixar de lado os automóveis e os ônibus. Transformaria nossa relação com as cidades. Olha só, transformaria nossa relação com as cidades. Então, quando ele fala isso, ele está falando além da questão da poluição, além da questão de diminuir o trânsito. É a nossa relação com as cidades. Por exemplo, quando a gente viaja, a gente que é aqui de São Paulo, acho que eu já falei isso umas 10 vezes hoje aqui, né? Mas a gente que é daqui de São Paulo, quando a gente viaja, por exemplo, para o interior, ou para cidades de outras regiões, né? Nordeste, cidades do sul de Minas, sul da Bahia, quer dizer, quando a gente viaja para lugares para descansar, a gente aprecia demais o lugar, né? Então, a gente aprecia tudo, toda a paisagem, os lugares de passeio, né, as cachoeiras, a praia, a gente aprecia tudo, mas a gente não aprecia a nossa cidade. Aí, quando alguém vem de fora aqui para São Paulo e começa a andar, aprecia tudo. Nossa, que cidade linda, tem de tudo, tem papapá. Aí a gente fala: nossa, nunca nem prestei atenção. Ou prestei atenção, né? Tô olhando aqui até pra produtora aqui, que ela olhou pra mim e falou. Acho que ela deve ter pensado a mesma coisa. Ou a gente presta atenção, mas a gente já não liga mais. Por quê? Porque a nossa vida na cidade é corrida. É de pegar ônibus, é de pegar táxi, é de pegar Uber, é de pegar metrô, é de correr pra cá e pra lá. Sair daqui, vou pra casa, de casa vou pro trabalho, ou vou pra escola. Quer dizer, a gente tem uma vida tão corrida dentro da cidade grande que a gente não aprecia mais a cidade. Então, olha a nossa relação com a cidade, como ela se perde. Se a gente tivesse, talvez, um pouco mais de mobilidade ativa, a gente andasse mais pela cidade, a gente andasse mais sem estar naquela correria e sem andar com o transporte público ou com automóvel, a gente poderia apreciar mais a cidade, conhecer mais dela. É isso que o autor está colocando ali. A nossa relação com a cidade mudaria, né? Mudaria. Seria muito melhor. Vamos ver, então, aqui eu trouxe duas respostas, uma de autoridade, tá? Então, é uma pessoa que é especialista, dizendo: hoje no mundo inteiro se discute muito no urbanismo mobilidade ativa, porque em vez de você ficar sentado no automóvel e preso no trânsito e respirando mal, perdendo tempo, olha quanta coisa ruim, você está se exercitando. Então, você está apreciando a cidade e se exercitando. No mundo todo se discute a mobilidade ativa. E agora, mais uma de senso comum agora. Das pessoas debatendo em cima do que conhecem. Andar ou pedalar nos permite o contato mais íntimo com a cidade, no sentido de apreciar melhor toda a paisagem que surge da mescla da natureza com os edifícios, além de ser mais saudável e sem nenhum estresse. Então, percebe que só tem benefícios a questão da mobilidade ativa. O que nós vimos hoje, então? A gente viu que todas as nossas afirmações, todos os conhecimentos, todo o repertório que a gente tem, se baseia em argumentos, né? A gente tem que construir argumentos. E a gente constrói como? Quando a gente conhece. Então, a gente lê, assiste, participa de palestras, de reuniões, de conversas. Todas essas coisas vão trazendo para nós conhecimentos e o nosso repertório vai aumentando. Algum aluno mandou alguma participação que a gente possa inserir aqui?
Então, eles estão comentando, fala a questão saúde e bem-estar. E comentaram Saúde e também, quando viajam, aproveitam bastante. Falando quando viajam para Bahia, vamos conhecer outros nossa locais, cidade também, né? Muito interessante. São Paulo tem muita coisa boa, né? E aí eu tô puxando o saco de São Paulo. Eu sei que a aula não é só para a cidade de São Paulo, mas para mostrar que quem está aqui, às vezes, não aprecia. Então, a mobilidade ativa, ela pode ajudar nisso. Aviso aos professores, as habilidades, elas não serão mais colocadas durante a aula, a gente já tinha avisado isso. Por questão de tempo, tá? Para poupar um pouquinho de tempo para a gente poder otimizar mais as nossas aulas, tá? Então, vocês conseguem acessar as habilidades no material que está no repertório. Muito obrigado pela participação dos alunos, dos professores, dos pais. Obrigado pela ajuda da professora Silene, sempre aí muito ativa. Gente, obrigada. Eu também preciso agradecer a professora Gisela Dias, tá? Que eu falei o nome Gisela, é Gisela, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação. Os alunos no nono ano são ótimos, né? São ótimos. Até a próxima aula, na próxima terça-feira, a gente continua na mesma sequência de atividades. Um grande abraço, avaliem a nossa aula.